Questão 1 do nosso simulado global. O que fala pra gente? Um refrigerador com eficiência de 40% fornece 1.400 joules de calor para a fonte quente por ciclo de operação. Sabendo que ele opera fazendo 5 ciclos por segundo, calcule em quanto tempo esse refrigerador congela 4 kg de água a 25 graus Celsius e assinale a opção correta. Beleza, primeiro ponto, o que eu vou calcular? Vou calcular a quantidade de calor que a água precisa para passar para 0 graus e depois congelar. Então vamos lá, primeiro de 25 graus para 0 graus. Bom, vai ser o que macete, né? Variação da quantidade de calor que macete. Variação da temperatura que macete, perdão. Massa é 4 kg, né? Aqui é joule por quilo, beleza. Então é 4 kg vezes o calor específico, que é 4.200 joules por quilogramas, vezes a variação de temperatura, que vai ser de menos 25. Então a quantidade de calor que eu necessito aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro 4 vezes 25, que vai ser muito mais fácil fazer essa conta. 4 vezes 25 vai ser menos 100, vezes 4.200. Perfeito, galera. Agora, ó, a quantidade de calor é igual a 4.200, seguido de 2 zeros. Então, é menos 420.000. Passando isso para kJ, vai ser menos 420 kJ. Fechou? Por que eu tô passando para kJ? Porque a quantidade de calor tende a baixar em kJ também. Agora a gente tem que descobrir qual é a quantidade de calor que essa água a 0 graus Celsius agora vai precisar absorver para ela congelar, né? No caso, para ela... Isso, para ela congelar, então ela precisa liberar, né? Absorver não, perdão, ela vai precisar liberar. Então a quantidade de calor é igual a massa, que é 4, vezes o calor latente de fusão da água, que é 300. Só que percebe que está em kJ, tá? Então aqui vai ser 12, seguido de 2 zeros, 1.200 kJ de calor. Só que aqui é menos, né? Porque o calor latente de fusão, ele vai ser negativo. Só que a questão não botou aqui, né? E o calor latente de fusão é aquele que você, como eu disse, libera o calor. Porque você precisa liberar o calor para passar para o estado sólido, tá? Se fosse o calor latente de solidificação... não, a gente quer o de solidificação, isso. Então, como o de fusão é 300, a solidificação é o seu sinal oposto, beleza? Show de bola. Agora que a gente já sabe a quantidade de calor total que a gente precisa, né? A quantidade de calor total que a gente precisa vai ser de 1.200 mais 420. Vai ser de 1.620, então, quilojoules. Agora, com isso, a gente vai ver quanto tempo. Como é que a gente relaciona o tempo aqui em termodinâmica? A potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo, tá? Só que aqui, galera, olha só. Ele tá falando de um refrigerador, não é uma máquina. Então, o que tá acontecendo é o seguinte. A gente tem água aqui, certo? A água, ela tá dentro da geladeira, então aqui é a geladeira. Ela vai ceder uma quantidade de calor que a gente chama de quantidade de calor da fonte fria, que é a quantidade de calor que a gente retirou do alimento. É por isso que a água vai congelar, inclusive. E aí a máquina realiza aqui um trabalho, é realizado o trabalho sobre a máquina e joga a quantidade de calor da fonte quente para o meio ambiente, para o meio externo, para poder realizar o ciclo novamente. Beleza, então o que a gente tem que saber é qual a quantidade que a água libera por ciclo, né? Qual a quantidade que a água libera aqui nessa máquina. Essa máquina, ela fornece 1.400 joules de calor com uma eficiência de 40%. Só que lembra que ele faz 5 ciclos por segundo. Primeiro, antes de pensar no ciclo, a eficiência é a quantidade de calor retirada da fonte fria dividido pelo trabalho que você vai realizar por isso, tá? Eu não sei a quantidade de calor da fonte fria, eu não sei o trabalho. Mas eu sei que a quantidade de calor da fonte quente é igual à quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho realizado, né? Então eu posso dizer que a quantidade de calor da fonte fria é igual à quantidade de calor da fonte quente menos o trabalho. E a fonte quente eu conheço. Aí eu fico com uma incógnita só. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. A eficiência é igual à quantidade de calor da fonte quente menos o trabalho dividido pelo trabalho. Beleza, então vamos lá. A eficiência é 0,4, né? Isso, 0,4 é igual a 1.400, que é a quantidade de calor da fonte quente, tá? Só que lembrando que a gente vai ter que multiplicar o resultado por 5, né? Quando a gente achar a quantidade de calor da fonte fria, porque são 5 ciclos por segundo, a cada segundo ele faz 5 vezes isso daqui, tá? Agora, menos o trabalho, dividido pelo trabalho. O trabalho vai para lá multiplicando, então vai acontecer isso aqui, ó. 0,4W é igual a 1.400 menos o trabalho. Então, esse trabalho vai para lá somando. Então, 1,4W é igual a 1.400. Então, o trabalho é igual a 1.400 dividido por 1,4. Tá? Aqui dá para multiplicar por 10 em cima, multiplicar por 10 embaixo. Aqui vai dar 14 dividido por 14, que dá 1.000. Né? Deu 1.000 joules de trabalho, então. Bom, pela lei da conservação de energia, se eu joguei 1.400 joules para a fonte quente e realizei 1.000 joules de trabalho, então significa que na fonte fria eu tirei ali dela 400 joules, certo? Porque desses 1.400, 1.000 joules foi por conta do trabalho, 400 joules foi por conta da fonte fria. Só que como a gente faz 5 ciclos por segundo, a gente tem que multiplicar isso por 5. Então, por segundo, a gente tira ali, ó, 2.000 joules da
fonte fria, 2.000 joules por segundo, beleza? Show de bola, porque a gente faz 5 ciclos, né? Então a gente realiza trabalho de 1.000 5 vezes, realiza ali a jogada de 1.400 joules para fonte quente 5 vezes, então joga 7.000. Então é como se você jogasse 7.000, fizesse 5.000 de trabalho e você tivesse ali 2.000 joules na fonte fria. Tanto faz, você pode passar a fonte quente no início para 7.000 e aí você já vai ter o trabalho em 5.000 no resultado certo por segundo, né? Por que a gente quer por segundo? Como eu falei com vocês, a gente tem que analisar com a potência. A potência aqui a gente vai analisar para 1 segundo, tá? Beleza. Agora, vamos lá. A gente descobriu que ele consegue ceder ali 2.000 joules por segundo. A gente precisa disso daqui. Quanto tempo vai durar, então? Bom, 1.620 kilojoules. Vai levar quantos segundos? Vou botar em módulo, né? Porque tempo não tem negativo. 1.400 joules, 1.620 kilojoules. Vai levar quantos segundos se eu consigo emitir 2 kilojoules ou 2.000 joules a cada 1 segundo? Multiplica cruzado. 2 vezes x é igual a 1.620. Eu só tenho que me certificar que esteja na mesma unidade, tá? Como tá, sem problema. Então, x é igual a 1.620 dividido por 2. X é igual a 810 segundos. Beleza? Então, letra B aí, o nosso gabarito, tá? Questãozinha difícil, não é fácil não. Trabalhei o conceito de refrigeradores, que a gente não tá tão acostumado a ver, né? A gente acostuma mais a ver máquinas térmicas, que são mais simples de trabalhar, mas refrigeradores não tanto. Mas ainda assim é uma questão que não é tão difícil não, beleza? Vamos para a próxima então.